Você já ouviu falar de polirritmia ou ritmo cruzado na música? É o seguinte, quando você conta até 3 de um lado da mão e até 2 do outro, isso é um ritmo cruzado, ou seja, está dividindo um padrão de tempo na música de um lado em 3, do outro lado em 2. Existem vários tipos de polirritmia. Existe 4 contra 3, 5 contra 6, existem inúmeras variações desse tema. O mais importante para o que nós vamos conversar aqui hoje, e talvez para a gente entender melhor, independente dos motivos da origem disso, ou seja, nosso cérebro é dividido em dois, a nossa questão motora tem essa dificuldade. Para a maioria das pessoas, essa questão é bem difícil. Para um músico, um pianista, um baterista, esse assunto pode passar a ser bem fácil, assim, depois de muito estudo, a pessoa faz com muita facilidade. Mas o mais importante é que, em virtude disso, nós vamos falar sobre dilema cruzado. E eu já vou para a tela aqui para a gente conversar. Dando continuidade, dilema cruzado seria uma variação do dilema simples. Um dilema simples são dois pontos que se excluem, né, premissas contraditórias, excludentes, quando você tem que se decidir em dois pontos difíceis. Depois vai lá no meu canal e dá uma olhadinha no dilema do trem. Aliás, tendo oportunidade aí, clica lá em inscrever-se no meu canal e também clique no sininho para receber as comunicações de novos vídeos. Bom, no caso do dilema simples, você pega duas questões. No dilema do trem eu explico bem isso lá no outro vídeo, que você tem que decidir e as duas opções não são boas, ou as duas opções são ruins, ou uma exclui a outra, né? No dilema cruzado, um pouco inspirado na música, que eu acabei de mostrar para vocês no ritmo, que é a dificuldade que a gente tem demonstrado ultimamente da complexidade da nossa sociedade hoje moderna, de ter que decidir por dois temas importantes ao mesmo tempo. E aí, muitas vezes, o que a pandemia nos provou agora é que para muitas questões, você ter que excluir um ou outro, talvez você acabe complicando as duas coisas, ou optar por no caso da pandemia, ou seja, cuidar da saúde e abandonar a economia, sendo que questões econômicas já está comprovado cientificamente que a economia boa ajuda a tirar pessoas da pobreza, e, consequentemente, uma pessoa pode até morrer num caso de um país quebrado, da economia destruída. Então, no caso do dilema cruzado, a dificuldade que a gente tem, no caso da polirritmia que eu mostrei agora há pouco, de um problema que muitos chamam de problema de duas ondas. Quando você tem a onda A, que aqui no caso, recentemente, pode ser uma questão da pandemia, e você tem uma onda B, que pode se cruzar, e a dificuldade de você entender, de perceber que dá para fazer um cuidado especial com as duas questões. Tanto a saúde, no caso da pandemia, quanto da economia. Por que dilema cruzado? Dentro dessa dificuldade que a gente demonstrou nesse período de 2020, de propor e solucionar o problema com duas frentes, traz aqui outras questões que a gente também tem que debater. Não significa que tem que ser a favor nem contra, mas questões como a droga, por exemplo, tem demonstrado que pode ser um dilema cruzado. Quando você tem uma situação que legalizar não é legal e que a política que hoje está sendo adotada não está dando a resposta que a gente precisa. Então o dilema cruzado vai ser toda aquela situação de problemas de duas ondas quando você não consegue abandonar uma nem outra. Você tem que tentar propor políticas que resolvam as duas questões. E aí, claro, é difícil, a gente tem que estar aberto a debate para tentar encontrar uma solução para isso. Legal? Então, um assunto até simples hoje, mas uma dificuldade que pode ser por questões motoras nossas, ou até por causa do nosso consciente, subconsciente, uma questão de um outro vídeo que eu posso estar gravando demonstrando para vocês como é que funciona o nosso pensamento, né? E o oposto disso não tem, ou seja, o A não tem que ser necessariamente contrário a B. Existem casos de dilema ou de dicotomias que você vai ter que decidir se você quer fazer uma viagem, por exemplo, ou trocar de carro, e quando você percebe que você não consegue fazer os dois, você tem que se organizar para poder fazer um ou outro, senão você vai acabar não fazendo nenhum dos dois. Aí é um dilema mais simples, ou uma dicotomia, uma questão mais básica. No dilema cruzado sempre serão casos mais sérios, difíceis, de difícil solução, e que normalmente, e se nós deixarmos ainda o medo interferir na questão, aí problematiza mais ainda, fica mais complicado de resolver. Um vídeo até curto hoje, vai lá no meu canal, se inscreva, um abraço, até o próximo vídeo.